Bem-vindos ao nosso segundo episódio do DDS Cast, o seu podcast sobre segurança. Segurança é um assunto muito sério, mas não precisa ser falado de forma chata. Então, a gente trouxe um convidado aqui hoje para falar sobre comportamento. Por que as pessoas agem da forma que agem? Por que mesmo sabendo que algumas coisas são inseguras, elas ainda assim agem de forma insegura? A gente vai falar sobre isso hoje. A gente tem o Caio aqui como convidado. Olá, eu sou o Caio. E se as pessoas se importassem com segurança, eu não estaria aqui nesse mundo. Use proteção. Hey, I know what'll impress everybody. I'll start a fire. Pode ir. Então a gente vai se apresentar de novo para quem não assistiu o primeiro episódio. Eu sou a Letícia, sou técnica em segurança do trabalho. O meu cachorro está se apresentando agora. Eu sou técnica em segurança do trabalho, sou formada como bombeiro civil, atuava na construção civil e agora estou atuando mais na área administrativa. Também sou técnico em segurança do trabalho, atuei em alguns setores, como no primeiro vídeo eu falei, agricultura, construção civil e tal. E agora eu estou no DAC Conservação. A gente está aí para compartilhar conhecimentos, está o nosso ilustre convidado, para deixar o tema menos chato possível, e a gente chama um chato, brincadeira. O tema menos chato e mais burro. Para deixar o assunto mais dinâmico, mais tranquilo. Se apresente. Eu já me apresentei. Não, você deu a introdução de como você nasceu. Eu sou o Caio e eu não sou técnico de segurança. O que você faz da vida? Eu trabalho com projeto elétrico. Você faz o projeto elétrico? Eu não sou inteligente o suficiente para isso. Eu só faço a revisão de projetos elétricos numa empresa de refrigeração que tem aí nesse planetinha aí, que a gente vive há muito tempo. Entendi. E você não vai falar o nome da empresa porque ela não tá patrocinando a gente. Não, a gente não divulga o nome de empresa de ninguém aqui porque a gente não quer ir também. Só se você quiser pagar a gente. Não, mesmo pagando, a gente não divulga as empresas que a gente trabalha. Até pra preservar a natureza da empresa, né? Vai que elas estão com vergonha do que a gente tá fazendo aqui. É melhor não saber. O que a gente vai falar hoje? No primeiro episódio, a gente conversou sobre tempestades, segurança durante tempestades. Falamos mais sobre raios do que qualquer outra coisa. Mas hoje a gente vai conversar sobre comportamento. No âmbito da segurança do trabalho, a gente sempre acaba parando numa pergunta, né? Fala, o cara sabe como fazer, ele foi treinado de como é que faz o certo, ele foi instruído, passou por sabe Deus quantas horas de treinamento, e ele ainda assim comete o desvio, ele ainda assim comete o ato inseguro, escolhe fazer manobra com a empilhadeira, escolhe subir na concha de uma escavadeira, escolhe fazer alguma coisa errada desse tipo. Por quê? Por que as pessoas, mesmo sabendo às vezes dos riscos, elas escolhem fazer o errado? Eis a questão. Antes de a gente entrar nos conceitos, nos assuntos das nossas opiniões, a gente vai tentar deixar o assunto mais leve e mais sério possível, evitar termos técnicos. Porque A gente não sabe. É para deixar o assunto mais light, mais leve, com o intuito de deixar bem fluido, para que vocês possam assistir 3 horas e achar que foi 3 minutos. Mas assim, para iniciar, explicar brevemente a questão de segurança do trabalho. Eu acho, para nós que é do ramo, isso é meio que clichê falar isso, só que quando eu entrei nessa área, eu nem sabia o que era segurança do trabalho. Fazer o curso segurança do trabalho, eu nem sabia o que fazia um técnico em segurança do trabalho. Eu também não. Então, esse é um profissional que ele tá ali para orientar, coordenar, dar treinamentos. Muitas vezes serve de amigo, de psicólogo, de muitas pessoas lá na área que ele estiver atuando. Mas essa ideia, o coração é evitar acidentes e doenças do trabalho. E já partindo para o campo do desvio, o que é desvio, o que é um ato inseguro, para a gente aí começar a entrar nesse assunto de forma tranquila. O que é um desvio? O que é um ato inseguro? Então, para resumir, para ser simples, desvio é o quê? Eu tenho uma rota que eu preciso seguir, eu tenho um caminho que diz ali para mim, você precisa andar por essa linha, fazer isso, isso e isso para ser o correto.
Qual que é a nossa rota? São as normas regulamentadoras, a CLT, são as leis. Então as leis estão ali para definir o que é certo e o que é errado no âmbito de segurança do trabalho. O desvio é quando a gente foge dessa rota. Então a gente está ali fazendo um trabalho em altura e a gente comete um desvio, que a norma diz que para subir em altura acima de 2 metros a gente precisa ter algum sistema de proteção contra a queda. E a gente não tem. A gente sobe como bem entende, se pendura lá igual um morcego de ponta cabeça. Isso é um desvio, né? O ato inseguro é mais a mesma coisa, um desvio, só que ele é meu. Ele é um ato meu, consciente meu. Eu escolho desviar essa rota. A gente fala sobre desvio, quando a gente fala de desvio é um pouco genérico. Então tem a condição insegura e tem o ato inseguro. Aí a diferença. Condição insegura, estou passando numa calçada e tem um buraco aberto. Não tem absolutamente ninguém naquele local, mas tem um buraco aberto. Aquilo é uma condição insegura, tem um risco de uma pessoa cair ali dentro, porque é uma calçada, é um lugar de passagem, as pessoas transitam. O ato inseguro é, eu vou começar a brincar de pular de um lado para o outro deste buraco. Perfeito. É um ato inseguro. Eu sei que eu tenho o risco de cair, mas eu vou escolher ficar aqui brincando na beira do buraco. É um ato inseguro. Deu pra entender? Você que é leigo no assunto? Fake news, ele sabe mais do que a gente. Vai nessa. Eu trabalhei na almoxarifado durante 2 anos, então eu sei muito bem que é um ato inseguro. Conta pra gente uns exemplos aí que você via. Tem vários, né? Mas então um exemplo. Um exemplo foi, por exemplo, chegar um caminhão numa chuva, assim. Chuva mesmo, pesada, tempestade e tal. E o nosso chefe pedir pra gente descarregar esse caminhão usando a empilhadeira, que é uma máquina de 6 toneladas. Em um chão que é feito de paralelepípedo nessa chuva, assim. Material grande dentro do caminhão, né? Então, a gente sabe que você não pode trabalhar na empilhadeira, ainda mais com a cabine aberta na chuva. Mesmo assim, nosso chefe pedia pra gente fazer esse risco, né? E se a gente não fizesse, tomava uma bronca ou ficava marcado pro resto da vida com o chefe. A nossa ideia é exatamente comentar sobre isso. Infelizmente, a gente sabe qual é a realidade hoje de vários setores de trabalho e muitas vezes a gente é meio que obrigado a tomar aquela decisão, a fazer, a estar dentro do ato inseguro. Pessoas que estão acima da gente nos coagem de forma de questão de demissão, advertências, algum tipo de punição para caso você não faça o que está sendo solicitado, mesmo que aquilo ali seja um ato inseguro ou uma condição insegura que você está inserido. A gente vai conversar sobre isso. Primeiro, a gente vai perguntar a opinião do Caio, que não é da área de segurança. A gente já tem a nossa opinião do ambiente como profissional, né? Mas daí tem a opinião pessoal também fora da questão profissional. Mas assim, eu lembro do Caio me contar alguns episódios de atos inseguros na empresa dele. Então conta aí mais uma das experiências. Uma que você me contou que foi da prateleira, o cara se... Nossa, é verdade. Mas uma que aconteceu com bastante frequência era da prateleira, que a almoxarifado tem várias prateleiras, igual todo mundo já viu o vídeo da empilhadeira batendo e derruba um monte de prateleira. São essas prateleiras que tem lá na empresa. Aí, de vez em quando, caía um item, o item ficava pendurado, o pallet despencava e ficava lá preso entre as estantes, então já era uma situação complicada. Aí a solução da galera era escalar a prateleira, que fica uns 4, 5 metros de altura, erguer o pallet na mão, erguer a peça na mão e colocar de volta no lugar. Então era um negócio muito perigoso. Se você perguntar, e assim, pelo menos eu quando eu vou perguntar, né, tipo, por que você tá fazendo desse jeito, né? Porque é mais rápido. Não, mas é que se for fazer... tem que pegar a grade da empilhadeira, tem que pegar o cinto, dá um trabalho, melhor, mais rápido fazer desse jeito, então. Então tá aí algumas já desculpas ou justificativas que as pessoas comumente usam. Comumente usam. A questão do mais fácil, mais prático, ou aquele que, eu sempre fiz assim. E nunca dei nada. Nunca deu nada. E quando der, talvez é tarde demais para ele mudar aquela postura, porque talvez ele não vai ter mais estrutura física para continuar exercendo aquele tipo de trabalho. Eu já cometi alguns atos inseguros. Todo mundo. Quem nunca? Mas principalmente eu acho que em casa que a gente faz essas coisas. Tipo, eu pelo menos, né, das vezes que eu fiz alguma coisa mais perigosa, assim, sempre foi em casa. Porque é um ambiente que, eu não sei, as pessoas eu acho que acham que, eu tô em casa, da onde que eu vou arranjar um cinto de segurança em casa, ou então aonde que eu vou fazer uma linha de vida em casa, ou então, porque a gente pensa isso, ou recentemente a nossa caixa d'água deu um problema aqui e a gente precisou colocar a escada ali e subir. Nessa hora, nem eu nem o Caio
tivemos coragem de subir, porque eu falei, a gente não sabe a resistência do forro. Forro cede. Ah, mas é baixinho, porque eu acho que aqui não tem nem 1,80, né? Tem uns 2,5 metros, mais ou menos. Não, 2,5? Eu tenho 1,80 e pouco. E mais. Ah, tá, então 2,5. Mas ainda assim, né? Tipo, vamos colocar 2,5 metros. Ah, mas é só 2,5 metros, não passa do chão. Mas ainda assim pode machucar. Mas aqui em casa, tipo, eu não tenho. Como é que eu vou montar uma linha de vida aqui na minha casa? Se eu colocar qualquer coisa, se eu pegar um parabote que as pessoas normalmente usam, né? Não é o certo, mas colocar na parede aqui. Minha parede não aguenta. Se eu der um soco na parede aqui, se eu for pregar um negócio aqui, a parede esfarela tudo, imagina eu colocar um ponto tendo coragem, não faz sentido. Então, às vezes, eu acho que as pessoas, quando fazem essas coisas erradas em casa, pode ser que uma das razões seja isso. Tipo, cara, mas eu não tenho como fazer o certo aqui. Ou então não saibam como fazer o certo. Tem um pouco das duas coisas. Não sabem fazer o certo, ou nem sabem o que é o certo. Mesmo se ela imaginassem de como faria aquilo, elas também talvez não teriam a ferramenta nem para fazer, para depois executar aquilo de forma correta. Mas também o nosso ambiente doméstico, a gente tem natural uma sensação de segurança. Então a gente se sente mais seguro dentro da nossa residência em todas as formas. Seja para fazer alguma coisa, executar alguma coisa, ou para ficar mais relaxado, mais tranquilo. Então isso, acho que naturalmente, instintivamente, está dentro da nossa cabeça que ali é mais seguro. Eu acho que talvez se a gente olhar 2 metros aqui, até nós como técnico de segurança, acha que talvez os 2 metros aqui é mais seguro do que os 2 metros lá da construção civil. Eu acho que tem um pouco disso também. Mas tá, então por que lá no ambiente de trabalho, tendo a empresa dando suporte, tendo o EPI lá necessário, quando tem, né, claro, a gente está pegando esse exemplo, quando a empresa dá o EPI adequado, quando dá o treinamento, quando dá toda aquela instrução, fala, ensina como fazer as coisas corretas, e porque mesmo assim as pessoas ainda insistem em fazer errado. O que acontece, será? O que tem na cabeça dos indivíduos? Vocês têm uma opinião a respeito disso? Por quê? O que você acha? Qual a mentalidade? Além daquela coisa do sempre fiz assim, já fiz assim. Por quê? Nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Verdade. Gabriela. Oi, Gabi. Beijo. Te amo. Tipo, na empresa lá tinha vários casos, né? Às vezes é porque a gente queria zoar. Então, tipo assim, tinha... Tem muito disso. Tem muito, A maioria é porque a gente queria zoar. De vez em quando é porque o chefe mandava e tal, mas a maioria é porque a gente queria zoar. Então, sei lá, tinha um terreno lá onde a gente guardava umas máquinas e era um terreno sem chão, era terra, né? E às vezes a gente fazia lá uma derrapagem com empilhadeira, acelerava ela e depois freava. Contando segredos que você não sabia. Eu fazia isso. Fiz uma vez. Que é muito divertido, Mas eu fiz uma vez só, eu tava de cinto. Não repitam isso em casa. Eu estava de cinto, gente. Em casa não, né? No trabalho. Não repitam. Então era isso, tipo, Não vai ser mandado embora contando isso, né? Não. Ele vai ter que cortar. Não, eu nunca fiz. O amigo do meu tio, por exemplo, ele pegava a empilhadeira e tal, derrapava, fazia zerinho, acelerava com a empilhadeira. Aí, sei lá, tinha vezes que era porque a pessoa não tinha conhecimento. Então, uma vez lá, a gente tinha que mandar 2 tipos de químicos diferentes, um líquido, né? Sim. Pra empresa lá, pra empresa que a gente tava fazendo a obra. E eles têm que ser embalados em embalagens diferentes. Porque senão eles têm uma reação química que vira uma espuma que expande e esquenta muito, né? Ele pegou o líquido A, encheu metade de uma garrafinha, pegou o líquido B e encheu a outra metade da garrafinha e fechou. Nossa. Então ele fez um ambiente de pressão com um líquido que esquenta e expande. Aí ele fez uma bomba dentro do almoxerifado e explodiu no almoxerifado. Ele não se queimou por sorte, porque aquele negócio ele gruda em você e fica te queimando até ele parar de ter a reação. Caramba. Então... Você me contou isso uma vez. Eu tava de férias, mas eu vi os vídeos. Meu Deus. Então tem até hoje lá no almoxerifado marca de queimadura nas estantes, no chão, porque o cara não tinha conhecimento, né? Então tem o caso do que a gente falou, do pura diversão, da falta de conhecimento. Motivo porque os homens vivem menos. É isso aí. Então é a diversão, falta de conhecimento e porque o chefe manda, né? E muito também, sabe o quê? Ah, não. Aqui o pai tá safe. O pai tá safe. Não, eu já fiz isso a vida inteira. Mas tem um negócio assim, eu acho que realmente os caras,
Eu não sei, eu sei que mulheres também fazem isso, mas eu convivendo com homens, muitos homens na construção civil, você vê isso mais presente nos homens mesmo, né? De... Se expor ao risco. Parece que precisa de uma adrenalina. Uma adrenalina. Ou então é um negócio assim, sabe assim, tipo, realmente acha que é inatingível, que aquilo nunca vai acontecer com ele? Eu não sei, é um negócio. Porque, não, meu filho, vai acontecer. Não. Em algum momento vai. Se acontecer, aqui não passa do chão. Então, se cair, não passa do chão. Ou então, eu já ouvi assim, não, se eu quebrar minha perna aqui, eu vou no INSS. Eu fico lá, tô precisando de um período de férias mesmo. De férias, Eu fico, meu Deus, cara, você não sabe o que você tá falando. Não fala isso, pelo amor de Deus. Porque eu, pelo menos, das vezes que eu fiquei doente, doente mesmo, assim. É muito ruim ficar em casa doente, gente. É muito ruim, é péssimo. Não é férias. É assim, só quem passou por experiência de realmente ser afastado sabe que o negócio não é bom. Não é bonito, tem aquele período lá de aprovação do benefício, que esse é um terror. Principalmente as famílias brasileiras não têm um preparo financeiro para suportar, às vezes, ficar 3, 4 meses sem o salário ali, que muitas vezes sustenta a família. Aquilo ali é o coração da família, o salário de 1 a 2 pessoas, e que a ausência dele durante 2 meses faz muita falta. Mas assim, um item também que eu vejo muito importante que acaba influenciando e que a gente não tem controle, tem a questão cultural, tem a questão da estrutura do nosso país. Dependendo do setor de trabalho, a gente citou a construção civil, o período que você muitas vezes ele leva até para o deslocamento para o trabalho, meio que o trabalhador ele já meio que chega muitas vezes estressado, cansado de pegar 2 horas, 3 horas, dependendo de onde ele mora e aonde ele trabalha, de trânsito, tem o estresse do trânsito, aí tem ônibus lotado, enfim, tem aquela correria, dias que chove o cara às vezes toma um banho, ou às vezes o sol tá rachando, tem a questão dos problemas particulares em casa, então ninguém sabe como aquele indivíduo tá. Então, muitas vezes as pessoas também acabam entrando no automático. Ou, dependendo de como tiver a mentalidade dela naquele dia, talvez até riscos que ela não ignorava, ela naquele dia acaba ignorando. Às vezes ali ela tá puta da vida, tá, enfim, de saco cheio, e ela só quer fazer, só quer se livrar, talvez daquele problema ali. Isso, quer que o dia acabe logo, quer entrar no automático ali do trabalho para esquecer o que ocorreu, o que tá esperando ele em casa. Então também tem muito essa questão do estresse, do transporte, do trânsito, que isso é um problema que está fora do nosso controle hoje, que isso seria um problema a resolver a longuíssimo prazo e ainda assim talvez não resolveria 100%. Eu acho que tem um negócio, não sei se você lembra, mas a gente aprendeu isso com o Heraldo. Quando a gente fala de hábito, né? Tipo, eu tenho o hábito de escovar os dentes, eu tenho o hábito de tomar banho. Eu tenho hábitos que a gente nem sabe que a gente tem, a gente só descobre quando casa, principalmente quando casa. Que a gente tem coisas que a gente faz que você não tem consciência de que você faz aquilo. Mas é quando você vai conviver com uma pessoa de tão perto que a pessoa fala, tipo, você faz isso. E você fala, não faço. E eu, depois de casar, eu fui descobrir que eu fazia determinadas coisas que eu falei, meu Deus. Peidava, rotava. Isso depois de casado, né? Mas, tipo, tem hábitos que você não sabe que você tem. Um exemplo besta, assim. Digamos que eu tenho o hábito de ficar mexendo no meu cabelo. E ela tem. E eu não sei que eu tenho, porque é inconsciente. Eu mexo no cabelo, eu adquiri isso em algum momento da vida. Eu não percebo o que eu tô fazendo, eu só tô aqui fazendo. Não sei. É quando eu vou conviver com uma outra pessoa, que isso vai ser um choque pra ela, né? O fundo do cabelo não é um exemplo, mas, tipo, que a pessoa vai lá e fala, olha, você toda vez que faz determinada coisa, você mexe no seu cabelo. E você, tipo, não mexo. Você entra em estado de negação, porque você não sabia. Até você começar a perceber. Nossa, não é que eu mexo mesmo? Não é que eu faço isso mesmo? E se a gente adquirir hábitos ruins agora, né, trazendo pra questão de segurança, quando a gente estiver num dia ruim, de estresse, de vontade do mundo acabar, a gente vai agir no modo automático, e o modo automático ele tá ligado no modo ruim. Exatamente. Então, se todo dia eu faço... sei lá, eu cometo uma pequena omissãozinha no meu serviço ali, ou no trânsito, vamos pegar o trânsito. Eu não dirijo desde que eu tirei a carteira. Mas, 15 anos. 15 anos. Não, mentira, não é tanto. Se eu dirijo, e toda vez não dá nada aqui. Eu olho pro retrovisor, eu vejo que não tá passando carro.
Então, por não estar passando o carro pela rua tá vazia, eu crio o hábito de não dar seta, porque não tem ninguém atrás de mim. Não faz sentido eu dar a seta, porque não tem ninguém pra olhar. Então, eu faço uma, faço duas, faço três, faço quatro, começo. Até que na hora que eu vou estar nesse dia estressante, de mau humor, de que tudo no meu dia deu errado, que a rua vai ter movimento, vai ter gente atrás de mim, só que eu tô no modo automático ruim e eu não vou dar seta. E o que acontece? Um acidente. Ato inseguro. Já que se desse exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante em relação também a trânsito é que muita gente vai se identificar com isso. Por exemplo, claro que você viajar de ônibus, aqueles ônibus interestadual, não esses aí que geralmente circulam no interior da cidade. Uma coisa que virou muito comum, um ato incorreto e que às vezes você meio que acha que você está errado por fazer a coisa correta, é utilizar o cinto de segurança no ônibus. Eu não sei se você já passou por isso, eu vira e mexe, eu me deparo nessa situação e observo que as pessoas meio que olham assim, nossa, que coisa ele tá fazendo, ele tá colocando o cinto. É quando você coloca o cinto de segurança estando no ônibus. As pessoas meio que olham para aquilo como se você estivesse tomando a postura errada. Como se aquilo não fosse algo natural, como se não fosse até obrigatório do ponto de vista do Código de Trânsito.